E aí, gente, muito valorizado dentro do Grêmio e no futebol europeu também, pelo menos com muitas sondagens. O meia Bitelo, de 24 anos, que foi reserva no último final de semana por conta de uma possível saída para a Europa, deve permanecer no Grêmio, pelo menos até o final do ano. Depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Deixa o like, te inscreve no canal, ative o sininho, porque o titular de Renato Portaluppi, sim, o titular de Renato Portaluppi, ganha protagonismo mais uma vez na equipe do Grêmio. Ele fica, pelo menos, até dezembro. Bom, gente, aos 24 anos, Bitelo teve inúmeras sondagens do futebol europeu. Diferentes ligas, diferentes propostas. Porém, o meia de 24 anos irá permanecer em Porto Alegre, pelo menos é o que tudo indica. Restando menos de 48 horas para a janela fechar, pelo menos em boa parte das ligas, e principalmente nas ligas que observaram o Bitelo, o jogador deve permanecer em Porto Alegre. Bitelo teve 10 sondagens e 4 propostas oficiais. A última delas do Feyenoord, da Holanda, que ofereceu 7 milhões de euros, 36 milhões de reais. Porém, o Grêmio recusou e pedia 10 milhões de euros pelos 70% que tinha de direito do jogador, ou que tem de direito do jogador, melhor dizendo. Com isso, a tendência é que Bitelo fique em Porto Alegre até o final do ano, repito. Bitelo também teve uma sondagem forte do Porto, uma sondagem muito forte do Arsenal, que inclusive mandou olheiros a Porto Alegre para observar o jogador. Teve uma proposta oficial vindo da Rússia, mas um mercado que não agrada o meia. E outras diversas sondagens. Até o Barcelona entrou neste pacote. O Paris Saint-Germain, o Mônaco com proposta oficial também. E foi o Mônaco que parece ter balançado o Bitelo. Em uma das partidas, Bitelo é parado na zona mista e é perguntado sobre as sondagens e propostas. E ele disse: "Estou sabendo da proposta do Mônaco, mas vou deixar para meu representante." Depois dessa pequena entrevista na zona mista, Bitelo não conseguiu jogar futebol mais. Caiu de rendimento e por si só acabou sendo reserva na última partida da vitória do Grêmio, a boa vitória contra o Cruzeiro. Mas aqui a gente entra na segunda parte deste vídeo. O Grêmio precisa de fato vender. E no final do ano vai ter que vender. Bitelo não ser negociado agora é um recuo estratégico do Grêmio para recuperar o jogador e fazer ele voltar a se valorizar. Bitelo começou valorizado e acabou se desvalorizando pelos últimos jogos. A Europa ainda olha para o jogador. Mas será que lá no final do ano, os grandes centros, por exemplo, o Arsenal, o Porto, o próprio Feyenoord, que é de uma liga muito poderosa, que é a liga holandesa, irão olhar para Bitelo no final do ano? O Grêmio acha que sim. Mesmo aos 24 anos, os representantes de Bitelo também acham que sim, que lá no final do ano ele receberá uma proposta que vai agradar o Grêmio. Agora então, Bitelo fica em Porto Alegre e ficando em Porto Alegre, ele volta a ser titular. Sim, Bitelo foi reserva no final de semana justamente porque o Grêmio não sabia se ele iria sair ou ele iria permanecer. Agora, com a permanência garantida, Bitelo deve voltar a ser titular.
E Bitelo deve voltar a ser titular na posição de JP Galvão. Pelo menos é o que parece que vai acontecer. Na verdade, Bitelo irá jogar na função de Franco Cristaldo. E Cristaldo vai jogar um pouquinho mais adiantado, praticamente ao lado de Soares. Então, na teoria, o Grêmio teria este time no final de semana contra o Cuiabá. Kaique no gol, João Pedro, e aí Kahneman e Rodrigo Eli, porque Rodrigo Eli passou à frente de Bruno Alves e Bruno Vini, e aí Reinaldo voltando de suspensão. Vidia Sante, Carbadio, Bitelo, Cristaldo e Luizito Soares. Este deve ser o time do Grêmio para o jogo contra o Cuiabá. Uma vez que Bitelo fica, uma vez ele volta a ser titular. Bitelo não se tornou reserva porque Renato não gosta mais do jogador. Bitelo foi reserva no final de semana porque tinha sim uma possibilidade dele ainda ser negociado. Há quem diga que foi por opção técnica, porque senão ele não teria nem entrado no segundo tempo. Pode ser também. Mas a tendência é que Bitelo volte a ser titular no final de semana. Estamos na quarta-feira. Sexta-feira a gente vai ter essa resposta. Muito provavelmente, nos últimos 2 treinos da semana, a gente terá essa resposta se Bitelo volta ou não a ser titular. O fato é que Bitelo vai permanecer até o final do ano. Deixa o like, te inscreve no canal. Um abraço, valeu, fui!